Bom dia, pessoal, bom dia. Bom, fazendo uma livezinha aqui express para passar para vocês as minhas impressões aí. Passei o fim de semana lendo bastante, estudando sobre o que está acontecendo no Oriente Médio agora, né? A gente teve aí o início de uma guerra. E claro que toda guerra, além dos impactos negativos para a população, que eu não preciso nem me estender, tem impactos sobre os investimentos, que é o nosso foco aqui, tá? Então, o que eu separei alguns pontos para falar para vocês, rapidinho. Eu vou fazer isso em formato de live, então quem tiver por aí pode mandar alguma pergunta. Senão vai ficar gravado aqui no meu Insta. E aí depois vocês podem mandar nos comentários, tá? Mas assim, de forma geral, né? O que a gente vê? A gente vê uma queda pequena hoje nas bolsas americanas. Mercado asiático, algumas bolsas até fecharam em alta. E inclusive é importante dizer isso porque os meus clientes têm posição em China, né? Que aliás é uma posição muito vencedora, que tem subido muito nos últimos tempos. Uma ótima posição acertada pela gente, junto com Coreia do Sul, que também foi o ETF que mais subiu esse ano, que a gente acertou na mosca. Então, é importante esse momento para a gente ressaltar o quanto que diversificação não é só colocar dinheiro nos Estados Unidos, como muitos fazem, ou comprar dólar, né? A nossa carteira internacional, carteira All-in-One, que inclui a carteira internacional, ela tem posição em vários países, né? Conforme, óbvio, o preço, conforme o preço da bolsa, né? Os múltiplos, conforme o momento, né? Também a gente não compra no hype, não adianta ir lá e comprar a Argentina depois que já subiu, por exemplo. Mas como eu falei, a gente tem uma posição na China que deve segurar muito bem hoje, tá? A gente tem uma posição na Coreia do Sul, também acho que segura muito bem. Inclusive porque o fluxo de capitais, quando foge do risco, ele acaba procurando lugares que estão mais seguros diante deste conflito. E nesse sentido, eu acho que o Brasil pode continuar se beneficiando. A gente está vendo um fluxo muito grande de dinheiro para o Brasil, né, desde o ano passado, e que foi intensificado no início desse ano. Foram mais de 40 bilhões já que entraram aqui, e alguns bancos aí gringos ressaltando que pode vir muito mais dinheiro. Até porque o nosso mercado é muito pequeno, então 1%, né, de aumento na posição de alocação global significa uma enxurrada gigantesca de dinheiro aqui, e essa enxurrada gigantesca diante de um mercado que nos últimos anos não teve IPOs quase, né? E teve inclusive muitos fechamentos de capital de empresas. Isso significa muito dinheiro entrando em um mercado já pequeno, poucas empresas. E sim, isso acaba levando a grandes valorizações. É o que a gente está vendo. A gente viu começar pelas empresas grandes, porque o gringo, né, compra ETFs, são aqueles fundos que replicam índices, e o índice Bovespa tem Vale, Petrobras, Itaú, bancos como as principais posições, então são essas posições que subiram mais. Mas, num segundo momento, acredito que esse fluxo vá, sim, para empresas médias e menores, e aí a gente deve ver, na minha opinião, uma alta maior de small caps. Mas, claro, que small caps exigem ainda mais perícia, né, pra gente comprar, então não é comprar qualquer coisa. Mas voltando para a guerra aqui, que eu já tô me estendendo em outros assuntos, um dos impactos, então eu já falei, eu acredito aí que vai ser pelo menos nesse primeiro momento, a guerra muda a qualquer momento, a qualquer hora, todo momento tá mudando, né, novas informações chegando, mas pelo que a gente tem de informação agora, eu acredito que vai ser um impacto bem limitado no Brasil, pode até ser assim relativamente positivo no sentido de capital saindo de mercados com mais risco nesse momento para mercados com menos risco de guerra, né, e de conflito geopolítico. E nesse sentido pode ajudar um pouco a manter esse movimento que a gente já tá vendo de dinheiro vindo para cá, tá? Então, sobre a nossa bolsa, não estou muito assustado agora, tá? Acho que, com certeza, né, petroleiras vão se beneficiar, né? A gente tem a Brava, PetroRio, PetroRecôncavo, Petrobras pela alta do petróleo.
Por outro lado, a alta do petróleo tende, né, se tiver essa alta por mais tempo, impactar no preço da gasolina. Então, também o dólar, se subir um pouco, né, não acredito numa alta tão exacerbada do dólar que mude o cenário que a gente está vendo de um dólar mais fraco no mundo, né, não frente só ao real. Mas sim, acho que pontualmente o dólar deve subir, né, como acontece em quase todas as guerras. Então, assim, uma gasolina mais cara, se o petróleo ficar mais alto por mais tempo, e um dólar mais caro, a gente vai ter sim um pouco de impacto na inflação. E isso pode fazer com que os juros futuros, né, os juros estressem, e aí essas empresas que estão alavancadas com muita dívida podem sofrer. Então cuidem aí, aliás, sempre cuidem com as empresas alavancadas. A gente está num país de juros historicamente altos, né, inflação historicamente alta. Então a gente nunca pode ser muito otimista quando a gente compra empresas muito alavancadas. Eu particularmente fujo delas em fases como a atual. Falando então, já falei da minha opinião sobre o dólar, não acho que vai mudar assim a tendência, né, que a gente vem mais de médio prazo aí de um dólar um pouco mais fraco. Bolsa aqui não estou tão preocupada, me preocuparia mais com as mais alavancadas e, óbvio, o petróleo tende a segurar, né, nossa carteira para cima, a posição em petróleo. Mercados lá fora, como eu já mencionei, acho que a Ásia, Coreia do Sul, Europa, tranquilo, né, por enquanto, né, a gente tá vendo a guerra. E aí falando agora sobre as últimas notícias, né, o que a gente vê aí dos dois lados, por enquanto, é uma escalada, né, não uma desescalada da tensão. Os Estados Unidos falando que vai bombardear o quanto for necessário para atingir seu objetivo, e eu já li aí algumas estimativas de até 4 semanas, tá? Então é um tempo relativamente grande. Por outro lado, o que a gente tá vendo é o Irã, parece que tá tirando de uma posição mais fraca frente aos Estados Unidos e Israel, jogando para tudo que é lado, né? Então já atingiu vários alvos de ativos de empresas de petróleo. O Estreito de Hormuz praticamente está fechado na prática, né? Que é por onde passa 20% do petróleo mundial. E vários navios já disseram que não vão passar por ali, porque ninguém vai colocar um ativo como um navio em risco, né, de ser bombardeado, de perder esse ativo. Então, na prática, o Estreito de Hormuz está praticamente fechado, né, a gente não tá vendo quase fluxo. Isso sim, o Estreito de Hormuz é como se fosse um ativo de petróleo e ele foi atingido, então a gente deve sim ver o petróleo alto, né, muito mais alto, hoje já estava subindo 10%, e o quanto mais alto ele vai ficar depende do quanto de tempo o estreito ficar, assim, na prática fechado, né, ou seja, sem grande fluxo de navios que transportam 20% do petróleo mundial por ali, e também o quanto de ativos de petróleo a gente vê sendo atacados. A gente já viu aí ativos da Saudi Aramco, já viu, enfim, refinarias. A maior empresa de gás aí do Kuwait agora disse que parou, né? Então, assim, tem muitos ativos de petróleo sendo atingidos. E eu acho que isso deve levar um petróleo mais alto por mais tempo aí, principalmente se confirmar essas informações aí dos Estados Unidos de 4 semanas de guerra. Isso aí tende a beneficiar os ativos de petróleo. É isso, pessoal. Então, mandem as dúvidas de vocês aqui nos comentários, se quiserem, eu vou responder. Me sigam, @CrisInvest, nas redes, Twitter eu publico bastante, TikTok, Instagram. E compartilhem esse vídeo com quem tiver interesse em ter uma visão sobre a guerra em relação aos investimentos, tá? O meu foco aqui é falar sobre investimentos. Também se inscrevam no site invest10.com.br, o link tá na bio, e lá vocês têm acesso gratuito. Se inscrevam principalmente na newsletter para ter acesso gratuito, né, às informações mais importantes de investimento, para vocês não caírem em nenhuma furada, investirem muito melhor o dinheiro de vocês, o suado dinheiro de vocês. É isso. Um ótimo dia a todos e até mais.